uma história fantástica, eu lembrei aqui, falando de hipotermia. Por outro lado, a hipotermia, ela pode gerar, em algumas situações, um negócio que é quase um milagre. Aconteceu um fato em 2014, se não me engano, na Dinamarca. Era uma escola de adolescentes que faziam treinamento com barcos a remo. Então eles levavam os alunos para fazer o treinamento numa região de fiordes, assim. E água muito fria, inverno. E eles estavam fazendo um treinamento, e se não me engano eram uns 15 alunos e um professor, não, 2 professores e 15 alunos numa canoa, remando na competição. Mas era um dia de vento muito forte, a canoa virou. Todos eles estavam de colete salva-vida, exceto um professor. Um dos professores estava sem colete salva-vida. A canoa virou e parte dos alunos ficou coberto embaixo da canoa, ela virou em cima deles, a outra parte caiu na água. Os que caíram na água, o professor falou, remem, nadem para a margem. Aí eles foram nadando, sofreram para até chegar na margem, mas chegaram na margem, uns 7 ou 8 chegaram na margem, caminharam, pediram socorro, veio resgate, estamos falando primeiro mundo, né? Mas aqueles que ficaram embaixo da canoa, eles ficaram dentro d'água e eles sofreram a hipotermia. Quando o resgate chegou, girou a canoa e viu que só o professor que tinha sumido, o único que estava sem colete salva-vida, não estava mais, nunca foi achado. Mas os alunos estavam lá, só que eles estavam clinicamente mortos. Eles não tinham... A temperatura corporal deles, se não me engano, estava em 16 ou 17 graus. Então eles estavam clinicamente mortos. Não respiravam, não tinha batimento cardíaco, não tinha nada. Mesmo assim, eles foram resgatados, obviamente, e levados de emergência para um hospital em Copenhague. E quando chegou no hospital, o médico que atendeu eles resolveu, como última tentativa, fazer um procedimento de reaquecimento gradual do sangue das pessoas. É uma técnica que a cada, se não me engano, 10 minutos você aumenta 1 grau na temperatura do sangue do corpo. O objetivo era, de alguma forma, fazer o organismo voltar. Só que uma chance absurda de deixar sequelas neurológicas e tudo. E o que aconteceu de mais extraordinário nessa história é que eram 7 ou 8, não me lembro, todos eles voltaram o quê? à vida e com 0 sequela. Nenhuma sequela. Virou um documentário muito bacana. Tem carne congelada, né? A explicação... Tem um documentário muito interessante na BBC sobre esse caso. Barato. É o seguinte, quando o corpo entra num colapso ele reserva toda a energia para os órgãos realmente vitais. É igual a pane elétrica lá que desliga o entretenimento a bordo, né? E isso dá um burnout, assim, desliga o organismo da pessoa, mas mantém os órgãos vitais, embora não tenha batimento cardíaco nem respira. Como que eles ficaram, se não tem batimento cardíaco? Eles ficaram 2 horas. Assim, tipo... Eles ficaram 2 horas nesse quadro. Entre o momento que eles foram resgatados... Cara, eu queria conversar com essas pessoas para ver o que elas viram, né? O que elas sonharam, né? Elas morreram, né? O momento que eles foram resgatados, até o momento que eles voltaram assim, foi voltando um atrás do outro, passou cerca de 2 horas. Cara... Eles ficaram 2 horas clinicamente mortos e voltaram. Mas sabe o que acontece com o clandestino de avião também? Que entra no trem de pouso. Sim, e aí o cara fica com baixíssimo oxigênio e menos 50 graus. Aí o cara entra nesse estado de hipotermia. E alguns, depois que o avião pousa, que começa a aquecer ali o sistema hidráulico e tudo, o cara volta à vida. Mas sabe o que salvou eles? Por que eles não morreram afogados? Já que eles estavam apagados dentro d'água? Porque eles estavam de colete salva-vida. Estavam boiando. Então, e eles tiveram a sorte de ficar de cabeça para cima, porque às vezes o colete salva-vida te deixa de cabeça para baixo. Então você morre afogado do mesmo jeito. Todos eles ficaram com a cabeça para fora. Então, de certa forma, eles não morreram, eles não engoliram água. Entendeu? O organismo desligou. Foi uma coisa assim extraordinária, inédita. Nunca antes esse procedimento havia salvo tanta gente no mesmo momento. Eu sabia que tinha esse procedimento de aquecer o sangue. A cada 10 minutos aquece 1 grau no sangue. Deve ter um nome essa técnica que eu não conheço, mas tem um documentário muito interessante sobre isso. Em relação a avião, tem alguma coisa recente aí? Algum acidente? Alguma coisa que... Eu tenho uma dúvida para tirar comigo. Manda aí. Vamos falar do Malaysian
Qual é a sua teoria pro voo da Malaysia? Dá o contexto primeiro. Tá, tá bom, vamos lá. Foi um avião, um 777 que desapareceu. Ao que tudo indica no mar. O ponto de desaparecimento dele é muito conhecido. Quer dizer, o ponto em que o transponder foi desligado é muito bem conhecido. Ele ia de Kuala Lumpur para China, para Pequim ou algum lugar ali na China. E ele decola e ele tá fazendo essa rota quando chega em um ponto em que vai ser a transferência de controle de um espaço aéreo para outro. Ele não se comunica mais e o transponder é desligado. Acho que estava entrando no Vietnã. Isso, no espaço aéreo do Vietnã. Isso. E aí, a minha teoria é o seguinte: tem diversas teorias, tem umas. Peraí, mas a primeira você já adiantou. Você acha que o transponder foi desligado? Foi desligado. Intencionalmente? Intencionalmente. Tá. Tem algum motivo plausível para isso? Se fosse falha elétrica, assim, o transponder, ele tá ligado. O avião, quando ele é construído, ele tem diversas camadas de segurança para que, se ele perca um gerador, se houver a perda de um gerador em voo, ele vai perder determinadas cargas elétricas a bordo que não são necessárias para voo. Por exemplo, o seu sistema de entretenimento que está passando filme, perde isso. Tá. E outras coisas ficam sempre funcionando. Então, uma das últimas coisas que vai se perder é transponder. Antes de perder o transponder, você perderia piloto automático, por exemplo. Então, por que eu digo que ele foi desligado? Porque a partir do momento que some o transponder, e ele teria que falhar 2, porque o 777 ele tem 2 sistemas de transponder, os 2 teriam que falhar para não ser desligado. O tipo de curva que ele faz, assim, ó, com o transponder ligado, o radar sabe onde o avião tá. Certo. Sabe a altitude, velocidade, o número do voo, sabe tudo. Aparece na tela do controlador. Com o transponder desligado, o radar continua pegando informação do avião, mas é por reflexão. Vai um feixe de ondas e aparece um bip, igual o sonar de submarino. Aparece um bip. Mas ninguém sabe quem é, para onde está indo. Algumas coisas fica meio tentativa e erro. Sim. E depois que desliga, ele faz uma curva e volta passando por cima do continente. E isso tudo o radar militar da Malásia pegou. E não fizeram nada. Isso é uma grande cagada na história toda. Aí ele atravessa em direção a Sumatra. E aí faz uma curva para a direita. E entra no Índico. Ele faz uma curva para a direita ainda para desviar do espaço aéreo da Sumatra. Porque se ele entra no espaço aéreo da Sumatra, ele não sabe se vão pegar ele ou não. Porque quando ele faz no espaço aéreo da Malásia com... Qual que é o país vizinho ali da Malásia? Não é o Vietnã. A gente vai colocar um mapa aí para... Isso, ele fica bem na divisa entre os dois países. Então é como se fosse assim... O radar daquele cara pega. Ele fala, pô, mas ele tá na Malásia. O da Malásia pega e fala, não, ele tá ali do lado. Sim. Tailândia. Acho que é Tailândia, Uhum. Então ele atravessa bem na divisa. Quando ele vai em direção a Sumatra, aí ele já pode ser pego lá em Sumatra. Então ele faz uma curva pra direita. Pra evitar propositalmente. Propositalmente. Aí ele atravessa, sobe, olha lá, ó. A Sumatra lá, ó. Então a Malásia, Singapura, Indonésia... e ele tá ali na parte de cima, justamente o que não tá marcado ali no mapa, que ele veio ali pela parte de cima. Aí ele faz a curva pra direita, ali subindo no laranjinha, que é Sumatra. Depois que ele escapa de Sumatra, aí ele vira pro sul. Sim. E aí vai embora pro Índico. Começa a descer o Índico. E aí desaparece. A minha teoria é, o comandante, porque existem evidências de que no simulador de voo da casa dele tinha uma rota pro sul do Oceano Índico, que não tem nada lá, nada voa lá. Mas ele precisava de pontos geográficos se ele quisesse alimentar o computador do avião. Com desligado, ninguém encontra, Aí como é que ele faz isso, né? Porque tem um copiloto lá. Aí na minha teoria, existe uma teoria que fala assim, ele despressurizou o avião, por exemplo, e aí todo mundo apagou. Na minha teoria, ele faz ao contrário. Ele anula o copiloto na cabine. O quê? No soco? Não, existe uma maneira, eu não vou falar porque tá bom. Mas existe uma maneira. Se você elimina o cara... Tá.
E aí a sua porta é blindada. Ok, ninguém entra. É um voo de 6 horas. É noturno. Todo mundo vai dormir. Pra chegar acordadinho lá na... Ou os outros vão ficar assistindo filme. E aí você pega o microfone e fala pras comissárias assim: eu e o copiloto estamos legal aqui, não queremos comer, não precisa incomodar. Tá E tudo aí certo. ele pode se suicidar tranquilamente. E aí ele tem tempo de fazer o que ele tem que fazer da maneira que ele quer. E para as comissárias tudo é um voo normal. Os passageiros também não ficam nervosos, porque se ele avisa alguma coisa, aí ele vai ter problema, vai ter gente querendo arrombar a porta, vai virar um caos. Claro. Então é um voo normal, tá seguindo, e ele tinha combustível para aquele tempo de voo. Aí com o copiloto eliminado, ele faz toda essa travessia. Por quê? Aí isso eu não sei explicar. Porque a cabeça de um suicídio, né? A gente não sabe. Porque ele pode ter resolvido se suicidar e levou junto com ele os 100 e poucos passageiros que estão lá. É mais que isso. Mais que isso. E aí ele vai... E aí, tipo, escolher o sul do Índico é assim, é de uma... Ele tava voando pra terra de ninguém, né? Isso, Não tem nem terra ali. Ninguém sabe nada ali e jamais seria encontrado. Ali onde estão as fossas mais abissais que existem no... Então, só que recentemente saiu uma tese muito interessante de um cara que ele fala ele refina o cálculo matemático da localização do avião e mais. Ele provavelmente deve ter usado inteligência artificial também para auxiliar nos cálculos. É que nas teses em que eu me baseio, ele voa até acabar o combustível. E aí, não sei se ele já... Se ele vai tentar pousar o avião ou não, porque aí não faria sentido. Ele levou até lá, ele vai afundar o avião. Então o avião perde o controle e cai e acabou. Cai no mar, todo mundo morre na hora. Só que com esse paper novo que saiu, e eu li ele, ele é bem bem denso. O cara disse o seguinte: ele tentou pousar o avião. Tentou fazer o avião flutuar. Por que não sabemos também? Porque talvez ele quisesse assim: se eu conseguir aterrissar esse avião sem quebrá-lo, ele vai afundar e não tem evidência nenhuma. Nada. Nunca ia ser encontrado. Mas do jeito que ele caiu... Ele espatifou o avião. Ele quebrou algumas partes. Aí as partes derivaram pelas correntes marítimas e chegaram... apareceram na África depois. Isso. Nossa. Apareceu lá em Madagascar. Junto com o pessoal do desenho. Apareceram os pedaços lá e acharam os tipos de craca que criou na superfície. Na fuselagem, eles conseguiram calcular até de onde que veio aquela craca lá, pela corrente marítima, e aí era no sul do Índico lá. Mas esse cara, com a tese dele, você consegue ter mais certeza do local da queda, porque foi controlada. Só no momento final, quando ele já não tinha mais energia nenhuma, os 2 motores desligados, ele não conseguiu controlar o pouso, e aí é quando uma asa direita bate, ele até chega a esse aspecto, pelo dano que foi feito nas peças que foram encontradas. A asa direita bate na água e aí o avião espatifa. E aí gera detrito. Porque um dos pedaços que foi achado exatamente era um pedaço da asa. Era um pedaço da asa, é o flaperon. Então a minha tese o cara matou o copiloto e ele não despressurizou o avião, manteve o avião voando porque... essa rota longa que foi feita, se o avião perde o sistema elétrico, você não faz esse tipo de curva que o avião estava fazendo. Então ele estava totalmente controlado o tempo todo. Altitude, velocidade. Então, não perdeu o sistema elétrico. Se não perdeu o sistema elétrico, não perde o radar. Não perde o transponder. E tem mais. Por que não se comunicou? Sim. Porque não tinha intenção. Não tinha intenção. Porque se você tá com problema, você se comunica, né? Eu li que recentemente tem familiares das vítimas pressionam até hoje o governo da Malásia, até pela questão da indenização, porque eles não foram indenizados até hoje. Sim, porque não existe a materialidade Exatamente. Então as famílias pressionam o governo da Malásia, e o governo da Malásia anunciou que ia fazer uma nova expedição. Busca, exatamente, uma nova baseado busca. Nesse paper do cara, eles vão reduzir o espaço da busca. Não vai adiantar muito encontrar. Vai materializar o fato, vai ter as ossadas, provavelmente. Mas do ponto de vista da solução do problema, não vai ter. Por quê? O avião está completamente operacional.
Então, todos os dados da caixa preta é de um avião perfeito, não tem uma pane naquele avião. E o da caixa de voz, ela só grava as 2 últimas horas de voo. Então, a gente vai ter as 2 últimas horas. Se ele não falou nada nessas 2 últimas horas de voo, não tem nada para se ouvir. Então, ele vai continuar sendo o maior mistério da aviação. Esse não vai ter solução nunca. Eu acredito que não. O que eu tô falando é outro. O avião fica preso o navio fica preso no gelo aqui na Antártida. Ah, não, esse é o Shackleton. Shackleton, exato, tá. Shackleton. Esse é o Shackleton. Esse que é o melhor legal. É o melhor livro que você vai ver na sua vida, Shackleton, cara. é fantástico. Vale, então eu tenho ele aí. Nossa, leia. Alguém me Olha, indicou, cara. não li. E as fotos. Porque o teu é com foto, né? É. Cara, Não, então eu vou ler. Cara, esse livro é maravilhoso. E esse é Olha da aí. série. Esse é da série, não é? Porque teve... nessa época aí, no início do século passado, houve expedições tanto lá em cima quanto embaixo, no Polo Norte e Polo Sul. Foi muito intensa a corrida para ver quem era o primeiro a fazer alguma coisa. E no caso do Erebus e do Terror, que eram 2 barcos, né? Erebus e Terror. Meio que... Tá, será que é? O comandante chamava-se Franklin. E aí a missão dele era provar que havia uma ligação pelo mar entre o Atlântico e o Pacífico pelo topo do planeta, perto do Ártico. No Ártico, na verdade. E eles saíram com essa missão, com esses 2 barcos, programada para durar, se não me engano, 2 anos, mas eles ficaram presos no gelo, uma tragédia, na verdade. Eles ficaram presos no gelo e não voltou ninguém. Morreram todos, desapareceram todos. Ah, não acharam nem corpos, essas coisas? Acharam depois sim. Dentro do barco? Ninguém voltou da expedição. Todo mundo que está na expedição, todo mundo morreu. Ao contrário do Shackleton. Ao contrário do Shackleton. O Shackleton é um exemplo de liderança bem feita exatamente por isso. Foi amar Porque ele conseguiu salvar a tripulação inteira. Salvou a tripulação inteira. É um negócio 20 e poucos fabuloso. homens que ele salvou todo mundo. Mas aqui Mas aí qual foi o erro? No Franklin aconteceu o contrário. Eles foram surpreendidos pelo gelo, os navios ficaram trancados no gelo. É muito rápido que você fica. Não dá pra voltar, não dá pra fazer uma manobra quando é assim. Nós estamos falando de uma região muito grande para começar. E era uma região inexplorada, tanto que eles estavam lá para traçar um canal que ligasse uma coisa a outra. Por fim, eles acabaram ficando trancados, congelados, e em determinado momento uma equipe saiu caminhando para tentar achar uma saída, para tentar achar alguém, enfim, alguma coisa. Então morreram tanto os tripulantes que estavam no barco quanto aqueles que saíram depois. Ambos morreram porque não tinha mais o que comer e pelo frio intenso. Mas teve uma agravante também, né? Nessa expedição foi a primeira vez que se fez, era considerado um avanço na época, carne enlatada. Sei. Não havia refrigeração naquela época, então desenvolveram na Inglaterra um sistema de colocar a carne dentro de latas que eles se conservariam. Que era o Spam, né? E ocorre... O Spam, o nome surgiu daí. A marca é Spam. Ocorre que depois se descobriu que muitos dos homens da expedição morreram, na verdade, de contaminação pelo envasamento da carne mal feita. Ele jogando bola ali, né? Enferrujou e aí eles morreram. Mas essa história foi muito triste, porque eles desapareceram e 3 ou 4 anos depois houve uma outra expedição para tentar encontrar os 2 barcos, e eles encontraram corpos, na verdade. Encontraram um grupo mais à frente, e o grupo mais à frente que eles encontraram, que é o grupo que saiu caminhando, estava muito próximo de chegar onde eles queriam chegar, que era do outro lado. Mesmo? Da travessia. Eles morreram assim, morreram na praia praticamente. Na série eles colocam umas coisas sobrenaturais. Não teve nada sobrenatural, foi tudo perfeitamente explicável. Agora, no caso do Shackleton, é uma história impressionante, porque o barco dele ficou trancado no gelo da Antártica, ele com a tripulação dele, eram 20 e poucos caras. Qual a missão dele? O que eles queriam fazer? Chegar ao Polo Sul. Chegar ao Polo Sul. Tá. E eles ficaram trancados pelo gelo, passaram um período inteiro, veio um outro inverno e eles continuaram trancados no gelo, não descongelou o suficiente para eles tirarem o barco de lá. E aí, quando veio o segundo inverno, estou resumindo muito a história, o Shackleton tomou a decisão de abandonar o barco e sair em caminhada até a ponta da Península Antártica, e de lá
ele levou junto dois botes do Endurance, do barco dele. Por terra? Foram arrastando no gelo. Pelo gelo? Cara. Foram arrastando. Tem uma parte bem triste antes, né? Não, eu não quero dar spoiler. Pode falar. Lê, cara, que é legal. Não, pode dar. É porque eles tinham um cachorro, né? Pra arrastar o trenó. Eles começaram a sacrificar. E aí começaram a sacrificar o cachorro pra poder comer. Pra comer. Aí depois começaram a comer foca, né? Que é o que foca, não tinha lá no Polo Norte. Pinguim. E, inclusive, nessa tripulação do Shackleton, tinha um... Ai, esqueci a palavra agora. Um intruso, como é que chama assim? Quando o cara embarca? Clandestino. Um clandestino, exatamente. Teve um tripulante de lá que era um clandestino, que ele embarcou, ele não fazia parte da tripulação. Quando o barco do Shackleton parou em Buenos Aires, que era a última escala que ele ia fazer antes de chegar na Antártica, ele recrutou alguns marinheiros lá na região, e um desses marinheiros levou um garoto, um amigo dele, escondeu ele na cabine, e o Shackleton só descobriu que tinha um clandestino no navio, quando o barco já estava navegando, e aí o garoto acabou sendo incorporado na tripulação, e sobreviveu também, inclusive. Mas a história de... Mas o que mais impressionou no Shackleton é que eles saíram caminhando no gelo, arrastando os botes muito tempo, até a ponta da península, até a Ilha Elefante, e de lá ele botou um barco na água, e ele falou, eu vou até as Ilhas Geórgia do Sul, que não é ali do lado, não. É coisa de 500 milhas do mar para frente. Um dos piores mares do mundo. Eu já naveguei ali, sei que é muito ruim. E ele foi com 6 ou 7 homens, se não me engano. Vela e remo, basicamente. Ele fez a travessia, ele chegou na Ilha Geórgia do Sul, chegou no lado errado, porque a ilha só tinha uma vila, que era um acampamento de baleeiros, que ele já conhecia, mas ficava do outro lado da montanha. Depois de fazer tudo isso, ele ainda teve que escalar a montanha, tipo alpinista, para chegar... Não dava para dar a volta pelo mar? Não, eles não conseguiam. O mar não permitia eles fazer isso. Eles só conseguiam navegar basicamente em linha reta. Nossa. E aí ele teve que escalar, e ele chegou lá, e um mês depois ele conseguiu um barco, veio e resgatou todos os caras vivos. Que tinha e a galera se alimentando de foca. Foca, leão marinho. A história do Shackleton é impressionante. E tão impressionante... Os caras conseguiam fazer fogo? Não, eles conseguiam. E tão impressionante, eles faziam fogo e extraíam... Aliás, o clandestino, o garoto, a função dele era tirar o óleo exatamente. Dos no cozimento, né? Lá. Tanto que ele via todo encardido. E tão impressionante quanto a história do Shackleton foi quando acharam o barco dele, que foi há uns 4, 5 anos atrás, acharam o barco dele intacto no fundo do mar, da Bahia onde ele estava, o barco inteiro. Tem foto. Se você achar, acho que é por causa da temperatura, o tipo de casco. Não, a temperatura ali, né? Então não tem muitos animais assim pra corroer, pra oxidar. Não, né? por que ele afundou? Ele afundou porque ele foi comprimido pelo gelo. O gelo vai e esmaga. Mas não esmaga a ponto de... Eles vão tentar recuperar esse navio? Não. Lá, eles fizeram um acordo mundial de que não vão tirar nada Eles escanearam o Endurance inteiro em 3D, tá? Mas não tiraram nem um parafuso de lá. Esse é o Endurance. Então você vê que Olha isso. 100 anos depois o barco está inteiro, né? No fundo da Bahia. Essas coisas transparentes aí que estão em... são seres marinhos. Deve ser água-viva. Parece. Mas a história do Shackleton é fabulosa. Quando acharam o barco dele, o estado que está o barco é impressionante, porque parece que foi ontem, né? E foi há mais de 100 anos atrás. Mas esse é daqueles livros, assim, que você começa a ler, e cara, você não quer parar. E não fizeram um filme disso? Pois é. Uma história. E o Shackleton morreu... logo depois dessa expedição, morreu na própria Ilha Geórgia do Sul, a mesma que ele foi lá para salvar os caras. Ele estava voltando numa nova expedição para a Antártica, e quando ele estava parado lá na Ilha Geórgia, ele teve um ataque cardíaco e morreu. Nossa. Ele está enterrado lá, inclusive. O túmulo dele está nas Ilhas Geórgia do Sul. É uma história impressionante. Fala do Helios Airways 522. O Helios é o... vou contar a história toda aqui. Assiste o filme lá, o vídeo lá no meu canal. Esse é um que despressurizou. Teve uma manutenção à noite.
Os caras deixaram a válvula de pressurização do avião, o seletor da válvula, fora de posição. Aí chega a tripulação, não faz o checklist direito e decola com essa posição em manual. A válvula é em manual. Então o avião não começou a pressurizar sozinho. Porque precisa fechar. A válvula, ela modula, né? Ela vai fechando e vai pressurizando. Sim. Conforme sobe, aí o avião é esperto. Ele fala, pô, não tô pressurizando. Aí começa a dar alarme. Aí deu o alarme de cabine. E os caras confundiram o alarme como se fosse um alarme de trem de pouso. E tenta silenciar o alarme de trem de pouso. E ao mesmo tempo, um dos dois era alemão, um dos tripulantes era alemão, e o outro era grego, e aí a comunicação não fluía direito. O fato é que em nenhum momento eles pararam de subir. E aí, conforme você vai subindo e vai sendo privado de oxigênio... Você vai perdendo a consciência. Vai perdendo a consciência, já não entende direito o que está acontecendo. E aí, apaga os dois. Quem está lá atrás chega a uma altitude que aí as máscaras de oxigênio caem. Os passageiros devem ter vestido a máscara. Mas o avião continua subindo, ao invés de parar. Ele vai, porque está programado, né? O tal que você falou do voo. Então, o voo... Aí ele para na altitude de cruzeiro. O oxigênio dos passageiros, ele dura 15 minutos. O dos comissários, que tem umas garrafas portáteis, esse dura bastante, dura até 1 hora e pouco. Tanto é que, quando esse avião não responde mais ninguém e começa a voar autônomo, disparam os caças atrás dele para ver o que está acontecendo. E quando os caras chegam no avião, interceptam, eles olham que as janelas, elas estão embaçadas já, né? Que é o sinal de que despressurizou o avião. Mas eles conseguem ver que uma pessoa tá viva ainda, que é um comissário de bordo. E esse cara tinha até um curso de piloto, alguma coisa assim, e ele tenta chegar na cabine, mas ele não consegue. E na cabine os dois já estão apagados. Não consegue porque ele apaga também. Tá. E aí o avião fica voando sozinho até acabar o combustível. Aí quando acaba o combustível, nunca acaba das duas asas ao mesmo tempo, né? Então acaba de um primeiro, aí o outro, ele começa a fazer uma curva, quando perde, e ele vai descendo e bate no morro lá e morre todo mundo. Tem um mundo. livro que vai virar filme, que é O Sobrevivente, não sei se já leu. Não. Que é de um maluco de uma religião aí, que o cara rouba um avião, pousa com todo mundo, faz os tripulantes, depois que volta a voar, deixarem no automático, no piloto automático, pulam de paraquedas e ele narra a história dele até o avião acabar o combustível. E vão fazer um filme desse. Que é isso, é o cara contando a vida dele, de como ele chegou até ali, só que ele sozinho num avião. E vai até acabar o combustível. Narrando o próprio fim. O sobrevivente chama. Mas, Olito, nesse caso, onde a pessoa apaga, talvez seja a menos dolorida das mortes, que pelo menos não sente. Não sente. Né? Perde sentido. Perde sentido, você fica com sono e você dorme. Tá. E é louco porque... O equivalente no mar seria a hipotermia, né? Um caso mas severo... não é muito aos pouquinhos? De cair na água. Caso severo de hipotermia, você perde a consciência, né? E aí, o passo seguinte é você morrer afogado, porque você perdeu a consciência. Mas pelo menos você... Não morre afogado. Não morre afogado. Não sente porque morrer afogado deve ser horroroso. Deve ser horrível, eu nunca morri afogado, mas deve ser horroroso, Por quê? né? Porque entra água... Imagina você ficar sem ar, cara, engolindo água.